Boa noite, amigos do Carro Esporte Clube. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo que está chegando agora para mais uma live, a quinta live da semana. Quem acompanhou aí nas chamadas nos últimos 2 dias, aliás, desde ontem, percebeu que essa live de hoje é uma live extra. Ela não estava prevista quando nós fizemos a agenda da semana. Eu vou explicar aqui para vocês porque na segunda-feira nós fizemos uma live com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, com o inspetor Tércio, e sobre a publicação, a postagem de infrações e crimes de trânsito na internet. A gente citou algumas pessoas nessa live, todo mundo teve direito de resposta, e uma das pessoas citadas foi a deputada Cristiane Iared, que já está aqui. Vou chamar ela para conversar com a gente agora sobre um projeto de lei muitíssimo importante que está para ser passado já o texto. Vou chamar a deputada aqui. Oi, querido. Muito boa noite, Boa deputada. noite, boa noite, querido. Obrigado por dispensar o seu tempo em falar conosco aqui por um assunto tão importante para todo o Imagina, Brasil. é uma honra poder estar com vocês. Muito obrigado. Gostaria só de reforçar aqui para todo mundo que esta entrevista estará na íntegra disponível aqui no Instagram pelas próximas 24 horas e depois estará disponível em nosso canal no YouTube, o Carro Esporte Clube. Deputada, a gente conversou na segunda-feira com a Polícia Rodoviária Federal através do inspetor Tércio, talvez a senhora conheça, e que nós estávamos discutindo justamente a conduta de pessoas que gravam infrações de trânsito e colocam na internet, e são pessoas que têm um poder midiático muito grande. Isso é uma questão que agrava esse problema, mais esse problema no trânsito, como se não bastasse o nosso trânsito já ser um dos mais violentos do mundo, né, matando aí aproximadamente 40 mil pessoas todos os anos. Isso. Ainda pessoas influentes induzem, né, jovens, adolescentes a cometerem infrações, crimes que podem ceifar vidas, com certeza ceifam vidas não só deles próprios, mas também de outras pessoas que não têm nada a ver com a disputa deles, né? Bom, para contextualizar aqui a nossa conversa, para todo mundo conhecer, eu imagino que a maioria aqui já conheça o trabalho da senhora. Como que a senhora entrou na vida pública? Eu sei que foi através de um lamentável episódio em que a senhora perdeu o seu filho em 2009 em um acidente Isso, causado por um então deputado estadual do Paraná, o Carli Filho, né? isso. Então, na realidade, eu entrei para a política exatamente para poder, para poder ter a possibilidade de ajudar a criar leis para que as pessoas possam ser contidas, porque o que contém as infrações, as leis, elas são muito importantes para isso. Mas eu sou uma mãe que perdi um filho em 2009 numa tragédia horrorosa de trânsito, e eu fiquei 5 anos trabalhando após a morte do meu filho. Eu trabalhei 5 anos com famílias que perdem seus filhos. Uhum. Foi muito difícil, mas era importante, e o meu luto foi trabalhado desta maneira. Eu comecei a cuidar de famílias e cuidar de vidas, criei uma instituição, e o Instituto Paz do Trânsito. Nós fizemos ali um trabalho belíssimo, atendendo as famílias e cuidando de infratores, porque a gente sabe que o infrator é sempre muito marginalizado. Nós temos um projeto maravilhoso, que é a Reflexão, onde a gente permite que o infrator ele tome consciência, né, do que ele está fazendo e mude seu comportamento. A luta toda é por mudança de comportamento. Sim. E após 5 anos trabalho com cadeirinha, com educação de trânsito, palestras, eu dei mais de 3.000 palestras. Foi uma loucura. E trabalhando com tantas possibilidades, tantos projetos, eu compreendi que se eu entrasse para a política e pudesse fazer a diferença com leis que realmente pudessem mudar a vida das pessoas, seria importante. Então, 5 anos após a morte do filho, eu aceitei um convite
Fui para a política, fui a mais votada do Estado, e temos trabalhado nesta linha de poder ajudar as pessoas. Eu trabalho muito com saúde, porque nós temos, no Brasil, de cada 10 leitos, 7 são culpados com acidentados de trânsito. E são leitos de UTI. E sempre a tragédia de trânsito, ela é urgência e emergência. Né? É algo assim que para o hospital inteiro, porque normalmente esses acidentes, essas tragédias, elas envolvem impactos muito grandes, você sabe, né? O peso de um carro multiplicado aí pela velocidade que ele tem, na hora do impacto, não sobra quase nada. Então, essas pessoas, quando chegam com vida nos hospitais, elas exigem do sistema de saúde uma atenção diferenciada. E é tudo, entra aí cirurgião plástico, entra neurologista, entra o que se possa imaginar, né, ortopedista. Então, o hospital para poder atender este acidentado de trânsito. Agora, com a Covid-19, o que nós vimos e que a gente achou que ia diminuir muitos acidentes, num primeiro momento, sim, diminuiu. Sim, diminuiu um pouquinho, né? Mas agora voltou a acontecer. Então, nós estamos tendo todos os dias reportagens de tragédias e acidentes violentos, com mortes, com sequelas. E nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam que isso não é brincadeira, né? Nós temos aí os autódromos para correr. Nós precisamos que as pessoas compreendam que elas têm que participar, elas têm que ser pertencentes a esta causa. E o trânsito, ele envolve todos nós. Não tem como eu sair de casa, pisar na calçada sem estar em trânsito. Então, o trânsito, ele é algo que envolve as pessoas. Muitas pessoas acabam discutindo suas relações dentro dos automóveis, né? O pessoal briga, ali eles conversam, usam o celular indevidamente, né? Uma das grandes causas de mortes no mundo e sequelas é o uso do celular, pela distração que acontece. E nós temos aí infinitos problemas, a falta do cinto do uso, a falta do uso do cinto de segurança no banco de trás. E no banco da frente todo mundo usa com medo da multa. No banco de trás as pessoas não compreendem, né, que existe a segurança. Elas precisam estar seguras. E temos aí a questão de furar sinal. Né? Então, você sabe que infelizmente é uma loucura e nós temos que estar atentos e tentando fazer com que as pessoas mudem comportamento. Essa questão do cinto de segurança aí, acho que vale a pena até só fazer uma observação aqui. Com certeza a senhora está corretíssima nessa questão do cinto de segurança. Também é uma infração não usar o cinto de segurança atrás. Só que as pessoas não têm muita noção porque acham que ali, primeiro que elas estão escondidas de um agente de trânsito que poderia multá-las, né? Está com uma visibilidade menor ali do ponto de vista de quem está de fora do carro, né? Do agente de trânsito. Mas também ela tem uma falsa sensação de segurança porque tem um banco na frente dela. Mas um carro a 60 por hora, 80 por hora, o peso de um ser humano de 80 quilos, ele acaba tendo o peso de um rinoceronte. Então ele vai lá, se projeta para frente, e uma única pessoa única pessoa sem cinto de segurança no carro pode matar todas as outras que estão com cinto. Exatamente. É como se fosse uma bola de boliche solta dentro do carro, né? Você não tem controle, não tem o controle sobre o teu corpo, vai ser jogado para todos os lados. E nós vemos isso acontecer diariamente, infelizmente. As pessoas ainda têm uma sensação de que podem fazer essas coisas que não serão punidas, elas serão punidas. Nós estamos fazendo com que as leis sejam mais efetivas, que elas possam ser cumpridas. Nós temos um problema sério com o judiciário, porque o judiciário ele compreende de uma outra maneira. Ninguém sai com a intenção de matar. Mas eu também não vejo ninguém que saia com a intenção de morrer. Então, nós temos que colocar numa balança isso. A velocidade, né? A velocidade é o maior ator dentro deste sistema todo, que é responsável pela quantidade de mortes, porque a velocidade está sempre aliada
à bebida alcoólica, ela está aliada a drogas, ela está aliada ao uso do celular, ela está aliada aos rachas, né? Então, a velocidade é um problema para o mundo inteiro. Exatamente. E as pessoas não compreendem que, normalmente, quem tem dinheiro, que carros que correm, os possantes, né, são carros de luxo. E esses carros de luxo, essas pessoas têm condições de alugar um autódromo e fazer lá, brincar. Não é proibido brincar, vai lá brincar. Mas com segurança, a segurança dele, segurança dos outros. Né? E eu falo como mãe. Sim. Às vezes, eu já conversei com jovens que falaram, mas eu não tenho filhos. Mas você tem mãe. Você tem mãe, presta atenção no que você está fazendo. É questão de empatia também, né, deputada? As pessoas têm que se envolver com as causas. E a causa do trânsito, ela é universal. Todos Sim. nós estamos ligados, não há como fugir disto. Né? Mas o que nós vamos colher disso tudo? Porque o importante é o que nós estamos deixando para o futuro. Né? E como é que nós vamos colher? Puxa vida, eu tenho um filho de 7 anos, não vai passar muito tempo, daqui a 11 anos ele vai estar, né, motorizado. E como nós vamos fazer isso? Então, é necessário educação de trânsito, a porta é a educação de trânsito, onde a gente consegue trazer o jovem, fazer ele ser participante dessas causas. Quando a gente traz esse jovem, ele se torna pertencente a isto. Então, na vida dele, você pode ver com criança pequena, muitas vezes, chamando a atenção do pai, da mãe, está sem o cinto. Né? Eu não travei, mãe, minha cadeirinha não está travada. A gente cansa de ver isso acontecer. E é muito importante que essa criança que está sendo educada, ela saiba, né, que não é só para o bem dela, é para o bem do outro também. Nós vivemos em comunidade. Né? Não é possível que a gente aceite essa quantidade de mortes. E olha, nos últimos 12 meses foram 90 mortes por dia. Nós tivemos no último ano 235 mil sequelados. O que significa 235 mil sequelados? O que significa isso? Significa que nós vamos ter 235 mil pessoas dependendo da Previdência. Sim. E que não vão conseguir ter o atendimento correto, porque o país não consegue atender nem gripe, né? Não consegue atender direito nem o que acontece no dia a dia. E imagine uma pessoa sequelada que necessita de fisioterapia, de terapia intensiva, né? De medicamentos especiais. Então, é muito difícil. Né? Eu tenho uns números aqui, deputada. Somente nos últimos 10 anos, o SUS gastou mais de 3 bilhões de reais com pessoas... Isso só o SUS, né? Isso, imagina que só a saúde. Aí nós temos o judiciário, né? Nós temos a Previdência. Então, o cálculo disto, em média, por ano, o cálculo é 200 bilhões de reais por ano, o cálculo que é feito. Né? Esse cálculo foi feito por uma empresa de seguros e eles acreditam que, como esses números são muito camuflados, né? Porque quem morre no trânsito, às vezes se acidentou hoje, vai morrer daqui 40 dias, né? Se acidentou hoje, fica internado numa UTI e vai morrer daqui 1 ano. Então, esses números são muito camuflados. Exatamente. É o que eu ia falar, né? Nós temos números... Antes até de eu falar desses números aqui, queria registrar aqui o que o Ailton acabou de comentou agora há pouco aí, que a Volvo passa a limitar a velocidade máxima dos veículos dela em 180 km por hora. São veículos muito possantes, carros aí com mais de 200 cavalos de potência e toda a linha limitada em 180. Eu particularmente, eu vejo como um ponto positivo isso, porém, 180 km por hora ainda é muito mata, e nós não temos condições não temos vias, né, seguras para isso, homologadas para tal velocidade. Mas, de qualquer maneira, já é um passo que a indústria está dando diante dos concorrentes dela, que fabricam carros que chegam aí até 300 km por hora. Verdade. Não, e a Volvo tomando a frente já é super importante, porque é uma empresa
renome mundial, então é super importante. E começa a puxar as outras, né? Sim. Nós temos que compreender que nós vivemos em outro mundo. Sim. Né? Nós vivemos em outro mundo. Não vivemos mais naquele mundinho onde a velocidade dos automóveis, né? E os automóveis eram comparados a carroças. Sim, sim. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas estão sempre muito nervosas, querendo buscar sempre um pouco mais de tempo. E isto é preocupante, né? Porque traz, com toda essa agitação da vida, traz com ela o dano a outras vidas. Exatamente. E assim, o que a gente quer? A gente só quer que as pessoas façam o que é correto. Não é pedir muito que a pessoa não beba se for dirigir. Não é proibido beber. Mas se for dirigir, não beba. Né? Uhum. Pense em você mesmo. Não penso nos outros, mas pense em você. Né? Depois da tragédia, do acidente, não tem o que fazer. Ou é choro, ou é hospital, ou é cadeira de rodas, ou é cemitério. E quando não dá prisão. Né, que infelizmente no país ainda os criminosos de trânsito eles não são punidos como deveriam. Então essa leitura ela é maléfica ao país porque as pessoas não compreendem. Né? Eu estou no meu carro, o carro é meu, eu bebo a minha vida, eu bebo quanto quiser. Não, querido, isso não é um direito teu. A direção é um dever. Se para você conquistar isto, você tem que ter os teus deveres cumpridos. Né, como cidadão. E por isso que eu digo que a direção, a habilitação, ela não é para todos. É para quem pode. Né? E nós temos um problema... É como um porte de arma, né? É como um porte de arma. E assim, nós temos o problema da justiça, né? Porque as leis não são ruins, não. Inclusive, nós temos as melhores leis do mundo. Comparado ao resto do mundo, as leis de trânsito são as melhores do mundo. Agora, o que nós precisamos é de uma justiça mais atenta, uma justiça efetiva, que puna realmente o infrator. Porque se você não pune, você também não educa. Exatamente. Deputada, nós temos números assim alarmantes, desesperadores, né? O Brasil é o quarto país que mais mata pessoas no trânsito, né? Aproximadamente 40 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito no Brasil. E como já foi lembrado aqui, esse número são de pessoas com mortes no local do acidente. Né? No local. No local. Mais de 250 mil pessoas são dados aqui do Ministério da Saúde. Mais de 250 mil pessoas vão para os hospitais com ferimentos de acidentes de trânsito e a gente não sabe, aí é uma estatística de cada centro de saúde, de quantas pessoas morrem a partir daí. Ou seja, o número de 40 mil pessoas é muito maior de pessoas que morrem. Já é. São mais de 250 mil feridos, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, 20,46% de todos os acidentes são ocasionados por excesso de velocidade. Então, ou seja, isso representa mais de 15 mil ocorrências por ano por excesso de velocidade. E o que a gente vê aí na mídia, né, principalmente nas plataformas midiáticas aí, streamings e tal, são jovens acelerando e fazendo sucesso nessas plataformas aí, incentivando e xingando outras pessoas a fazerem o mesmo. Domingo, no Fantástico, no último domingo, foi mostrada uma reportagem que denunciava isso. Nós já estávamos acompanhando isso, até pelo fato de envolver outros crimes também, que tem a ver com o automóvel. Aí eu queria saber agora sobre a PL 130, que é um texto recente, é de 2020 mesmo, mas que ele já está bem adiantado, né? Queria que a senhora falasse sobre ele, o que inspirou a fazer esse projeto de lei e explicar o que é esse projeto de lei para a gente. Certo. O PL 130 de 2020, ele vem de encontro a essa necessidade que nós acabamos nós fomos informadas, né? Eu fui informada do que estava acontecendo e junto com pessoas que realmente conhecem de trânsito, nós acabamos apresentando o projeto 130 e esse projeto ele prevê a suspensão do direito de dirigir por 12
12 meses daqueles que fazem esses rachas e filmam, né? Porque mesmo que o agente de trânsito não multe, a própria filmagem é a prova de que a pessoa estava fazendo racha, estava acima da velocidade, estava cometendo, né? Cometendo uma infração gravíssima. Se houver incidência, então ele tem a cassação dessa carteira. O que nós estamos lutando também junto nesse projeto de lei é que nós possamos punir essas plataformas. Se a plataforma não retirar esses rachas, esses vídeos que são prejudiciais, por que é prejudicial, querido? Se eles estivessem dentro do autódromo, não teria problema nenhum. Nós temos visto vídeos onde a pessoa aperta o controle do seu carro, pneu estoura. E se não tivesse um carro bom, estaria morto. Sim. Né? Com certeza estaria morto e levaria o companheiro junto. E nós temos visto muitos acidentes. E o que nós queremos? Nós só queremos que a lei seja cumprida, para que todos possam ter direito à vida. Né? E direito à vida é quando você respeita o próximo. Tem que respeitar o próximo. Você não pode pegar o teu carro, só porque você tem um carro que atinge 350 km por hora, nem sei se tem um carro que dá toda essa velocidade, mas com 350, 300 km por hora, quer atingir. E se você perdeu o controle desse carro? É uma máquina, né? Está sujeita a falhas. Imagina o peso desse carro, né, sendo projetado em cima de outro carro, de uma família inteira, como muitas vezes acontece. Então, nós temos que fazer com que as pessoas elas tenham esse lado humano delas, esse lado mais sensível, de saber que pode acontecer com ela, pode acontecer com outro, né? E que, olha, quer fazer o racha, quer fazer... Então, vai lá no autódromo. Vai no autódromo. Lá onde um local controlado, né, seguro. É controlado, pelo menos. Né? Agora, nas estradas, nós vemos aí em vias, né, na Dutra, o pessoal fazendo racha na Dutra. E assim, não tem o que possa ser falado que justifique uma pessoa pegar um carro e ir, né, para uma via sabendo que tem outras centenas de carros junto, né, e tentar ultrapassar numa velocidade absurda, ainda incentivando outros a fazer, né? Olha, tem alguém falando aqui, né? O Jefferson falando, outra pessoa pode matar a outra com 50. Pode matar, sim. Mas é mais provável que ela mate alguém acima de 180, de 200, sim, de 230. São estatísticas, né? De quase 300. É mais certeza que vai acontecer alguma coisa errada. E quando a gente fala em números quantitativos de mortes no Brasil, aí todo mundo pensa, mas o Brasil é um país muito mais populoso do que a Nova Zelândia, por exemplo. Mas se a gente pegar os números por grupos de 100 mil habitantes, nós temos um dos piores índices também, né? Esses países que as pessoas gostam de comparar, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Alemanha e Coreia do Sul, matam de 4 a, no máximo, 6 pessoas por grupo de 100 mil habitantes. O Brasil, esse número é de 22 pessoas por grupo de 100 mil habitantes. É uma situação catastrófica, mata mais do que qualquer guerra, né? A gente está aqui enfrentando uma guerra biológica, o mundo inteiro. No Brasil, até agora, confirmados 26 mil mortes. É como se fosse 2 vezes isso, praticamente, de mortes no Brasil, na hora, sem contar os feridos. É importante as pessoas terem ciência disso, porque muita gente pensa que acontece com os outros, mas nunca com elas. Exatamente. Infelizmente, eu acredito que nós temos um pouco de deuses, né? A gente acha que nunca vai morrer, nunca vai acontecer com a gente. E isso é muito preocupante, porque normalmente a gente pensa assim quando a gente não estabelece um respeito ao outro. Né? Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, eu posso ser a melhor amiga do mundo, eu posso ser a melhor mãe do mundo, mas se eu estiver acima, né, eu posso matar. Né? E eu quero dizer para você que é difícil, eu sendo mãe, porque quando a gente enterra um filho, e assim numa tragédia
destas, né, que o trânsito proporciona, infelizmente, alguns infratores proporcionam isso, a vida da gente acaba. A família vai conosco junto, morre, todo mundo morre. É como se o filho levasse a família junto para o cemitério, com aquele caixão. Né? Essas urnas normalmente são lacradas, né? Entregues lacradas a esses pais que não podem nem se despedir de seus filhos. A falta, o buraco que fica, né? Essa certeza que você não vai ver mais aquela pessoa sorrir, nem entrar, nem mais conversar com você, é muito dolorido. E se você imaginar que 90 mães hoje enterraram seus filhos no trânsito, são mortes que podem ser evitadas. Sim, sim. Pode ser evitado. As pessoas precisam se conscientizar. E eu acho que a mídia tem um papel fundamental nisso, né? Para propagar essas ideias aí que tendem a combater excessos no trânsito, né? A mídia, ela tem esse poder, porque quando nós informamos, eu sempre digo que a gente só pertence a alguma coisa quando a gente tem informação. Então, eu vou pertencer a uma causa quando eu tenho informação sobre aquela causa. E como nós não temos informação, as informações não chegam, e assim, morre um lá numa cidadezinha, né, lá no interior do Amazonas, morre outro lá. Como são muitas cidades, são mais de 5.700 municípios, então, se morreu um em cada município, passa como se fosse batido. Né? Então, as tragédias de trânsito, elas são diferentes das tragédias de avião, por exemplo. Cai um Boeing por dia no Brasil com tragédias de trânsito. Mas não tem-se a mesma relevância, né, do que se um avião caísse. O que nós deveríamos ter era a certeza que essas empresas, quando acontecesse uma tragédia, um acidente com o carro, por exemplo, da Volvo, da Ford, da Volkswagen, né, da Audi, quando acontecesse, imediatamente eles se reunissem para saber por que aconteceu aquele acidente. Né, para que a gente tivesse melhoras. Então, o problema foi da via. Então, o problema é a via. A via está com problema, precisa ser mudado isso. O problema nós estamos dando uma quantidade muito grande de quilometragem para incentivar esses jovens, né, a fazerem essas corridas. Vamos diminuir isto, como a Volvo vai fazer. Então, tudo isto entra num balanço e que a gente acaba colhendo vida de pessoas que não precisam morrer. Sim. Inclusive, em alguns acidentes, quem tem uma tradição em fazer uma perícia por conta própria é a Land Rover. A Jaguar e a Land Rover, quando acontece o acidente, eles recolhem um equipamento como se fosse uma caixa preta que esses carros têm para fazer a perícia por conta da própria montadora. Deputada, falando sobre esse projeto de lei 130, ele está previsto punir com a cassação da carteira ou com o bloqueio, digamos assim, da habilitação da CNH por 12 meses, somente quem cometer infração e publicar, porque a senhora entende não, porque que nós já temos, né? A lei ela já oferece isso. Então, quem, por exemplo, racha é crime inafiançável. Sim, sim. Mas eu falo... é dolo direto. Racha. Sim. Se você matar no racha, é dolo direto, você vai preso. Não tem, né? Então, isso a lei vai. O problema é que esta lei, a 130, ela vem para inibir a publicação. Sim. Mas aí não pode encorajar... Desculpa interromper a senhora, não, mas... pode falar. Não pode encorajar outras pessoas, já que as pessoas que gostam de acelerar desses grupos e tal, encorajar um filmar o outro para poder colocar no outro canal, usar a criatividade para burlar a lei, sendo, pelo que eu entendi, eu li rapidamente o texto, mas é válido para quem praticar o crime, né, ou a infração e publicar. Mas se eu publicar um vídeo de terceiros,
eu não estaria sujeito à Em- sanção, ou Também estaria? em qualquer plataforma, em qualquer. Se você fizer pelo WhatsApp, né? Se Sim, vazar esse vídeo pelo WhatsApp, você também será punido. Então, a punição é para evitar. Né? Nós sim. estamos tentando segurar isso antes que uma tragédia gigantesca aconteça. Né? Porque Ah, então, o que é uma tragédia gigantesca? É você perder o teu filho, é você perder a sim, tua mãe, perder o teu sim. pai, né? Uma família inteira, porque alguém resolveu acha bonito, acha bacana. Vamos Inclusive, filmar. E coincidentemente incentiva, né? sim, Eles nós estamos incentivam. conversando aqui no finalzinho de maio, que é o maio amarelo, que é o maio aí Sim, o maio da amarelo, isso, campanha prevenção. de exatamente prevenção a acidentes de trânsito. E nesta semana faz 3 anos, aliás, faz um ano, de um acidente muito grave que teve repercussão em Vitória, teve repercussão na imprensa capixaba, Uhum. que dois rapazes apostando um racha na terceira ponte, que é a ponte que liga Vitória a Vila Velha, atropelaram uma moto com um casal e esse casal veio a falecer. E um ano se passou e nada aconteceu. É, Então, são pequenos casos, assim, pequenos, eu falo diante do Brasil, porque para cada família é uma tragédia, como a senhora mesmo falou. Então, eu imagino que essas pessoas que praticam também, que têm essa conduta no trânsito, são muito encorajadas por pseudos comunicadores na internet, né? a pessoa, às vezes, é um influenciador e, Sim. e ele acha bonito, né? Não tem não sei quantos mil seguidores, né? Mas o que nós queremos, na realidade, é fazer com que as pessoas se conscientizem. Né? Esse projeto de lei, ele veio na necessidade de frear isto. Uhum. Nós temos aí esses influenciadores sendo pagos. Eles são pagos, né? O YouTube paga. São canais monetizados, né? Então você vê que loucura. Você paga, você recebe por fazer algo que é uma infração gravíssima. Sim. Né? Bom, só Então, atualizar. o que acontece? A plataforma incentiva. Quando ele paga, ele incentiva. Então, a plataforma também. Ela vai entrar dentro daquele marco regulatório. Né? Ela entra, sim, e será punida. Sim. Várias pessoas vieram aqui e mandaram mensagem quando a gente colocou a chamada para essa entrevista com a senhora. Várias Uhum. pessoas mandaram mensagem. Eu não chequei ainda, mas eu verifiquei que o próprio YouTuber admitiu isso, mas que nessa semana o YouTuber ele cancelou temporariamente uma das contas de um dos YouTubers que foram mostrados no Fantástico, Uhum. Luan Gasques. Sim. E e ele está proibido de postar vídeos por uma semana. Inclusive, o Luan, juntamente com o Eduardo Rezende, mais conhecido como Eduardo Razuc, foram convidados a participar aqui porque Uhum. foram citados na segunda-feira na live com a Polícia Lógico. Rodoviária E é Federal. bom ouvi-los, né? Era Sim, interessante, muito interessante até ouvi-los. mesmo para, às vezes, até mesmo para ouvir um reconhecimento Lógico. E a do pessoa que dizer, eles olha, estão eu fazendo. realmente errei, né? Vou mudar isso. É importante. Sim, mas infelizmente eles O não amigo deles quiseram, somos não todos, quiseram mas temos que ter essa participar. consciência. Sim, sim. Agora, quando acontece algo muito negativo, a imprensa acaba sendo culpada, né, por Uhum, essas pessoas ou pelos seguidores, né, pelos fãs dessas pessoas, como uhum, se a culpa fosse de quem publicasse o que aconteceu, né? Mas uhum. essas pessoas, a maioria jovens, tem que ter noção que o errado é quem pratica o crime. A imprensa está para informar e para Sim, conscientizar as lógico. pessoas. A imprensa precisa mostrar, porque nós temos que mover o coração não apenas do legislador, mas do juiz, do desembargador. Então, nós temos que mostrar a eles que essas tragédias estão acontecendo no país todos os dias, numa quantidade gigantesca, né? E aonde a justiça não vem em favor da família. Porque quando Sim, nós levamos, como no meu caso, 9 anos para levar júri popular. E olhe que eu gritei. E olhe que eu fiz.
Eu e a minha família, nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Nós fizemos. Conseguimos levar o jovem que matou o meu filho à júri popular. E assim mesmo, a justiça entendeu que ele não teve intenção de matar. Mesmo o júri popular condenando ele a 9 anos e 7 meses, e o que eu sabia era que o júri popular, ele é soberano, mas não é soberano. Ah, não sabia, nem eu sabia. Diz que o júri popular, dizem, né, que o júri popular é soberano, mas não é. Porque existe uma última instância, por isso que é necessária a aprovação de algumas leis, né, principalmente a prisão em segunda instância, porque a gente já vai ter ali a punição. Pelo menos, ele pode recorrer, mas vai sentir o gosto de estar preso por algo que fez e sabia que estava fazendo errado. E não tem como dizer que as pessoas não sabem que fazer racha, que estar a mais de 100 km por hora dentro de uma via, né? Ela não pode dizer que ela não sabe que não pode. Para quem está assistindo... Sim, né? Com certeza. E para quem está assistindo esse vídeo agora pelo YouTube ou pelo Instagram, mas não em tempo real, só para vocês entenderem que ainda não conhecem a história da deputada Cristiane Yared, ela perdeu o filho dela em 2009 num acidente causado pelo então deputado Carli Filho. O deputado, na época, cogitou a possibilidade dele estar participando de um racho que não ficou comprovado ainda, mas ele estava a 170 km por hora num Passat Variant dele e que acabou pegando uma via que é uma subida. É um aclive, né? É um aclive, né? E o carro dele literalmente decolou e atingiu o Honda Fit, que estava o jovem filho da deputada com um amigo, e os dois tiveram morte instantânea, né? Daí foi toda uma batalha judicial que levou aí 9 anos até o julgamento, né? Então, se vê, agora em maio, fez 11 anos. 11 anos, 11 agora. Anos. E você observa que tem famílias, às vezes, que me escrevem e dizem assim, olha, passaram-se 3 anos, nem a perícia foi feita. Agora, você imagine 3 anos após uma tragédia, como é que você vai fazer uma perícia? É uma situação muito delicada. Sim. Então, a justiça, ela precisa ser mais ágil na questão de punir. Nós precisamos punir. Infelizmente, tem que punir. E precisamos educar, lógico. É um tripé. Educação, fiscalização e punição. Inclusive, eu queria até deixar aqui um abraço para o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que eu sei que eles têm feito um trabalho muito bacana. O que eles podem, eles fazem. O inspetor Tércio conversou com a gente aqui na segunda-feira. Um abraço para ele também. E lembrando que a Operação Paris Over, né, a festa acabou, da Polícia Rodoviária Federal no estado do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendeu ontem 23 carros, né, através do serviço de inteligência da Polícia Civil. Eles identificaram aí por câmeras também e por postagens em redes sociais. Eles identificaram as pessoas envolvidas em vários rachas, inclusive no mês passado teve um na BR-040 que o carro bateu no poste, o poste caiu, o carro capotou, o condutor conseguiu fugir do flagrante, não foi preso, deixou o carro lá no local da via, da infração. E agora, ontem, a polícia apreendeu aí 23 carros, só a maioria carro muito potente, carro muito caro. Os outros são carros mexidos, carros alterados, né? Eles alteram. Com a potência e a motorização alterada para gerar mais potência. E o juiz expediu 29 mandatos de prisão e de apreensão. Os carros, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já pediu para que a Justiça colocasse esses carros em leilão. Então, esperando aí agora decisão da Justiça, mas bem provavelmente os donos não terão esses carros de volta. Isso é um aprendizado muito grande, né, deputada, para todo mundo aí. Inclusive, eu tenho vários projetos que eu apresentei, mas um deles fala exatamente sobre quando há apreensão do carro, no caso de um acidente, né, onde haja sequelas ou mortes. Esse carro, o valor, a multa seria o valor, a fiança seria o valor desse automóvel
né, pela tabela FIPE. Agora, são centenas de projetos, milhares de projetos na Câmara Federal. Então, quando você vê o que há mais que seja importante para os deputados, esses projetos caminham. Eu tenho, graças a Deus, alguns projetos aprovados, mas ainda é pouco. Nós queremos uma mudança, porque são projetos que são legados para um país. Sim. Então, esses infratores que insistem, normalmente é porque eles têm carros potentes. Quem não tem carro... O pobre, ele não tem um carro potente. Ele não tem como... O pouco que ele faz é mais beber e dirigir. Agora, essas infrações que o projeto foca, né, são exatamente porque são incentivos a outros a fazerem a mesma coisa. E aí você pega um menino de 17 anos ou de 18 anos que acabou de tirar a carteira, a habilitação, e então ele acha que ele pode. Né? Bacana, eu também quero ser um influenciador. Né? Vou começar a filmar também o que eu faço coisas incríveis. E esse é o problema. É onde moram as tragédias. Então, a luta no Congresso Nacional ela é gigante, porque é um país inteiro com problemas. Né? E o trânsito, ele é um universo, não é apenas o automóvel. Né? É aquela peça principal que fica atrás do volante. Então, nós temos que cuidar dessa peça principal. E você sabe que se não tem lei, então vira terra de ninguém. Eu acho até que... Né, as leis mesmo não sendo cumpridas, elas mesmo não sendo cumpridas, muitas vezes, né, elas nos dão um parâmetro, elas seguram, porque as leis contêm as massas. Para isso que servem as leis, para conter as massas. Exatamente. E o que eu vejo é um país que está mais antenado, né, mais atento a essas questões, porque os números são inaceitáveis. Né? Se imaginar que, por exemplo, desde a morte do meu filho em 2009 e agora mais de 500 mil brasileiros perderam a vida no trânsito, são números inaceitáveis. Né? Você ter que levar a notícia para uma mãe, para um pai, né, que o filho morreu, saiu para trabalhar, saiu para estudar, saiu para passear e morreu porque alguém resolveu fazer um racha, alguém resolveu beber e dirigir, alguém resolveu mexer no celular enquanto dirigia. Então, é uma sensação muito ruim, né? Com certeza. E a gente, esse projeto de lei, assim, é desse ano, né? É algo recente. Sim. A gente sabe que o trânsito é um dos poucos assuntos que unem os partidos, é de interesse de todo mundo, né? A senhora é da base governista, mas a senhora sempre teve uma postura muito coerente com as suas propostas, né? Mas já divergiu em alguns pontos do presidente da República, Jair Bolsonaro, por exemplo, na questão da flexibilização das regras de trânsito, das cadeirinhas, nós das multas radais. Quanto a isso. Uhum. Como que a senhora avalia essas medidas e quais impactos olhando pelo retrovisor, o que a senhora já passou lá no Congresso, quais impactos em cima dessas outras leis podem ter em cima desse projeto de lei agora para ele ser aprovado? Impacta bastante, porque você sabe que a voz de um líder, ela é ouvida por muitos. Então, nós temos uma preocupação muito grande, não é só minha essa preocupação, é de quase todos os deputados que trabalham nessa área da saúde e de trânsito, que nós vemos toda essa euforia em aprovar, né, o projeto aí que aumenta o número de pontos na carteira, que permite que a pessoa possa não colocar a criança na cadeirinha, mas que apenas seja divertida, né? E assim são muitos pontos onde nós estamos muito preocupados, porque nós trabalhamos muito para chegar aonde chegamos. Foi muito difícil avançar num país onde existe uma indústria da morte sobre rodas. Então, muita gente se beneficia dessas tragédias.
Nós temos aí hospitais, nós temos empresas que cuidam próteses, nós temos oficinas mecânicas, nós temos as montadoras, as concessionárias que precisam vender, esses carros foram batidos, moídos, tem que comprar carro novo. Nós temos aí os advogados que precisam advogar em favor, né, dessas pessoas. Então, é uma indústria, né? É uma indústria. É uma cadeia, né? Seria uma cadeia que se alimenta disso. Então, eu tive problemas, no começo, eu tive um problema muito sério, porque eu apresentei um projeto de lei, tolerância zero, né? E esse projeto de lei, ninguém queria, eles não queriam. Primeiro, a esquerda me batia porque não queria aprisionamento. E a direita porque muitos achavam que beber uma taça de vinho não teria problema nenhum. Beber uma taça de vinho e dirigir não teria problema nenhum. Então, eu enfrentei ali uma dificuldade muito grande e conseguimos aprovar de uma outra maneira para que pudesse ser aprovado. E a luta é fazer com que esses parlamentares, esses legisladores, eles Sim. tenham essa consciência para que as leis sejam fortes e que elas sejam efetivas, que elas funcionem, né? E para isso nós contamos, lógico, temos que contar com o judiciário. Então, leis boas, com um judiciário consciente, num país onde as pessoas mudam seu comportamento porque se amam e amam ao próximo. Uhum. Aí nós temos um país que vai colher um número, infelizmente acontecem acidentes e tragédias, né? Mas um número infimamente menor, Menor, né? do que... Muito menor do que a gente está colhendo hoje. Sim. Inclusive, é uma questão até de educação que a gente não começa... Infelizmente, no Brasil, a gente tem a cultura de que começa a aprender sobre trânsito na autoescola. E muita gente não leva nem a autoescola Não, a grande maioria. Tem gente que aprende a dirigir em casa, né? Sim, mas é uma coisa que eu acho que até a noção do ser humano como indivíduo no trânsito teria que ser objeto de estudo nas escolas. Teria que ser teria que estar na grade curricular das escolas de ensino fundamental também, né? Será aprovado, e eu consegui aprovar, graças a Deus. Não fui sozinha, com mais alguns parlamentares também que têm essa compreensão. Nós conseguimos aprovar uma emenda de 100 milhões de reais para a educação de trânsito no Brasil. É um começo, né? Ali nós vamos ter um professor que vai poder ter consciência, porque muitas vezes o professor nem dirige, então ele nem entende de trânsito, né? Sim. Nós teremos ali um professor que será educado, preparado para dar essa matéria, e que envolve também a questão psicológica desse aluno, né? Porque esse Sim. aprendiz, às vezes, ele tem uma visão do que foi passado para ele. O pai dele faz isso. O pai dele bebe e dirige, o pai dele fura sinal, o pai dele mexe no celular enquanto dirige, e ele vai entrar em conflito com ele mesmo, sabendo que Com certeza. Com certeza. É como algumas escolas já trabalham, escolas particulares, eu acho que até escolas estaduais, eu fiz há algum tempo eu fiz uma matéria sobre isso, sobre crianças que aprendem noção de trânsito na escola, e algumas escolas, e eu conversei com uma pedagoga lá na época, e ela falou, a noção de organização do ser humano ali no trânsito e de respeito ao próximo começa na fila dentro da escola, na fila das crianças ali, circulando dentro da escola. São noções de circulação e de civilidade, né? Exatamente. Ela já cresce tendo essa noção. E essas matérias de trânsito, elas vão se iniciar no fundamental, né? E depois nós queremos que elas continuem, lógico, fazer uma grade mais ampla para poder atingir para quem vem a educação de trânsito. Para quem já está aí, ou muda comportamento ou tem que ser punido. Tem que ser punido, sim. Nós não temos caminhos, né? Então, mas não é difícil mudar comportamento. Não é difícil. A pessoa diz, mas hoje nós temos, uma quantidade imensa, né, de ferramentas para que a gente consiga mudar a ferramenta. Você pode beber, chama um Uber, chama um táxi, vai com os amigos, o amigo da vez. Hoje tem uma facilidade muito maior para que você possa cumprir a lei, estar dentro da regra,
né? E não precisa ser punido, gente. Às vezes o pessoal diz assim, ai, mas veja só, a multa. Mas, querido, não infrinja, que você não tem multa. É só não infringir. Faça a tua Sim. parte. Entende? Ai, Ah, mas a quantidade era 50, eu estava 70. Pois é, mas devia estar, então, até 60, né? Então, são coisas assim que nós precisamos tomar para nós próprios, né? Essa lição de vida nós precisamos ter. O que eu quero para o futuro, o que eu quero para o meu filho, o que eu quero para o meu neto, o que eu quero para o meu vizinho, para a pessoa que eu amo, até para aquele que eu não gosto muito, que eu não quero a morte dele, eu não quero a sequela dele. Só que nós claro, vivemos em comunidade, é uma junção de forças. Se eu mudo meu comportamento, você muda o teu comportamento. Quem nos assiste muda comportamento. Né? O que nós vemos no trânsito, infelizmente, é que a gente prega para convertidos. Né? E isso é muito ruim, porque como não se dá a importância devida, a gente fica sempre falando para quem já perdeu alguém no trânsito, para quem trabalha com trânsito, para quem tem essa sensibilidade que o trânsito pode salvar vidas, né? Para médicos. Então, é sempre, é sempre muito melhor prevenir do que remediar, né? com certeza, com certeza. Ô, deputada, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu queria agradecer, mas antes, ainda falando ainda dentro desse, eu acho que é a primeira entrevista que a senhora está dando a respeito exclusivamente desse Do projeto projeto. de lei 130, Sim. não é? Uhum, Pois sim. é. Então, esperamos. Então, quem está vendo aqui, eu peço assim a gentileza até de compartilhar, porque é um serviço, pessoal, é um serviço em prol da população. As pessoas às vezes não estão engajadas o suficiente e não têm noção do perigo que isso representa. Então, quem puder compartilhar este vídeo com os seus amigos, para todo mundo ter um pouco, uma ideia do que está acontecendo, inclusive pelos números que a gente já falou aqui. Mas até queria saber, é um projeto de lei, mas para virar lei precisa da aprovação dos Aprovação seus em plenário. colegas exatamente, e da sanção da assinatura presidencial. Do presidente. Mas eu queria saber como é que isso está circulando ali entre os partidos, tanto de esquerda quanto de direita, como que eles estão aceitando esse projeto de lei? Eu sei que a pandemia atrasou um pouco a votação do texto, mas você acha que ele vai passar sem problemas? Você acha que o Não, não presidente... eu creio que não terá problemas, porque é algo, né, aceitável. E nós temos ali projetos que são bem mais polêmicos, né? Esse não é um projeto polêmico, é um projeto, Não, né? Nós precisamos fazer com que esse projeto seja aprovado. Então, agora ele vai à urgência, né? E, em seguida, ele vai a plenário. Não vejo que nem esquerda, nem direita, nem centro, ninguém será contra. É algo que a gente produziu para ter vida, né? Nós precisamos segurar um pouco tudo isso, consciência das pessoas, esses meninos, que são meninos que eu tenho certeza que são de coração bom, eles precisam compreender o que esses atos que eles fazem, como eles postam isso, que influenciam realmente o que todo mundo sabe, é um influenciador, né? Então ele vai fazer com que outro jovem que não tenha a mesma habilidade que ele, não tenha a capacidade, nem o carrão, né? E vai querer sim, fazer a mesma coisa. Então, vamos impedir para que tragédias não aconteçam e para que a gente tenha esse país um pouquinho mais seguro, um trânsito mais humano, um trânsito mais seguro, né? Um trânsito mais eu e você, essa coisa de coração mesmo, né? Porque são nossas vidas, são nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, e circulam todos os dias e precisam ter segurança no trânsito. E é exatamente. esse o foco, é esse o objetivo. Eu tenho Tem que, certeza que essa live você fez porque você sabe que a segurança no trânsito, ela chega até você. Porque você precisa do trânsito. Todos nós precisamos. com certeza. Eu queria até... Só mais uma última pergunta. Tem previsão de quando que vai passar pelo plenário? Já tem uma previsão disso Acredito ou que, ainda não? acalmando os projetos agora já da Covid e da pandemia, acalmando esses projetos que já estão sendo passados com agilidade, com grande agilidade, né, rapidamente, nós já possamos ter aí a aprovação desse projeto em plenário. Né? Eu aguardo com ansiedade e espero que a gente possa contribuir
não passar pela vida sem fazer a diferença na vida de alguém. Que a Com gente possa certeza. contribuir para que vidas possam ser salvas e contribuir para que esse país seja um pouco mais seguro no trânsito. Muito obrigado, deputada. Foi ótimo conversar com a senhora aqui. Eu só queria deixar um recado aqui, que muita gente comenta quando a gente aborda esse assunto um pouco diferente do que nós estamos acostumados. O Carro Esporte Clube é uma plataforma para mostrar os lançamentos do mercado, todas as curiosidades do mundo automotivo, mas é nosso dever, nós somos jornalistas, é nosso dever também expor esses problemas que envolve o mundo automotivo também. Então, a gente levanta muito a bandeira da segurança no trânsito. Nós enxergamos que é uma obrigação nossa. A gente propaga a ideia de ter um carrão, de ter esses carros com supermotores. Nós já dirigimos quase todos esses carros aí que todo mundo está citando aí ultimamente por causa dessas reportagens. Nós conhecemos bem o potencial desses veículos. A gente testa, a gente faz a matéria, a gente escreve, a gente publica sobre esses carros. Então, nós sentimos também na obrigação de tentar, pelo menos um pouco, conscientizar essas pessoas de que é uma arma que você tem na mão. São carros absolutamente seguros, né, de uma qualidade de construção impecável, porém, tudo depende de quem está dirigindo e de a forma que você vai usar esse carro, que acaba sendo, pode ser uma arma letal para você e para as outras pessoas. Então fica aqui o recado, e eu acho que poderia ser uma bandeira levantada por todos os nossos colegas jornalistas automotivos também. Meus parabéns, parabéns para vocês que trabalham desta maneira, com essa conscientização, porque você é um influenciador né? Então, eu sei da necessidade, são carros maravilhosos, sonho do consumo de todos. Né? Todo mundo Sim. queria ter um carrão. Mas que nós vamos conseguir um país melhor quando cada um fizer a sua parte. E vocês estão fazendo a parte de vocês. Muito obrigado, deputado. O Carro Esporte Clube está sempre às ordens aqui para propagar boas ideias, tá bom? Aproveitando aí o Maio Amarelo, época de conscientização aí, de prevenção dos acidentes de trânsito. Mais uma vez, muito obrigado, deputado. Obrigada. Esqueci o som aqui. Obrigada. Até mais. Tchau. Bom fim de semana. Até mais, querido. Até mais. Então aí, pessoal, conversamos aí com a deputada federal do PL do Paraná, Cristiane Yared, que falou aí sobre a PL 130, que prevê a punição aos influenciadores ou qualquer pessoa, né, que propague aí crimes de trânsito, infrações de trânsito na internet, em sites na internet, redes sociais e aplicativos também. Esperamos que todos usem esses carros, que são maravilhosos. Nós adoramos carros, adoramos ir para a estrada com eles, adoramos acelerar, mas sempre com muita responsabilidade. Se você quer fazer do carro um meio de praticar o seu esporte, que seja num local controlado, um local seguro, como os autódromos que tem aí no Brasil inteiro, né? Esse é o recado do Carro Esporte Clube para todos vocês. Muito obrigado quem esteve até aqui. Semana que vem tem mais live e a gente volta a colocar a agenda semanal aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e um bom fim de semana.